Olá pessoal, eu sou Maurício Aquino, especialista em docência, mestre em ciências da saúde e proprietário da Kennel-Veterinária.com, aqui em Maceió, Alagoas. A Kennel Veterinária fica no coração da Ponta Verde, na rua Durval Guimarães 266, a 50 metros da Igreja de São Pedro. A Kennel funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã às 10 da noite e aos sábados até às 18 horas. Desde que criamos o nosso canal veterinário no YouTube, o canal Kennel, temos produzido pequenos vídeos, sempre com novidades da medicina veterinária, voltadas aqui para a nossa questão regional. Os programas são sempre muito didáticos, de forma a atingir a maior quantidade possível de pessoas interessadas nesse segmento pet. O programa de hoje vai falar sobre a cardiologia na terceira idade. Muita gente pode não se lembrar, mas há 20 ou 30 anos atrás, a expectativa de vida de um cão não era muito além dos 8 anos. Hoje, com os avanços das tecnologias da medicina veterinária, aliada a uma mudança de comportamento, de relação entre o proprietário e o seu cão, que se tornou uma história de amizade, a expectativa de vida desses animais tem aumentado bastante e não é difícil nós encontrarmos na rotina da clínica animais chegando aos 18 anos com relativa facilidade. Que 2 pacientes nossos que foram acompanhados durante vários anos, sendo tratados de coração, sendo tratados de diabetes, sendo tratados de cegueira, conseguiram ter uma expectativa de vida muito maior do que a média. Esses 2 cães vieram a óbito com 23 anos de idade, o que é bastante raro. Mas o aumento da expectativa de vida traz alguns inconvenientes, que são chamadas de doenças degenerativas. Podemos citar a displasia coxofemoral, o Alzheimer canino, as placas tartáricas, a insuficiência renal e, é claro, as cardiopatias. A displasia coxofemoral é uma doença genética, é uma degeneração acentuada e progressiva da articulação do fêmur com a bacia. Essa doença provoca fortes dores e, com o passar do tempo, se a doença chegar a progredir muito, o animal pode ficar paralítico do trem posterior, ele não tem forças para poder se levantar. Já o Alzheimer canino tem sinais muito semelhantes ao Alzheimer também da espécie humana. Alguns pesquisadores afirmam que é uma doença degenerativa que ocorre em animais com idade avançada. Isso realmente tem bastante lógica, porque a maioria dos casos que a gente encontra na clínica, os animais têm mais de 10 anos de vida. Entre os sinais clínicos mais comuns que permite a você, proprietário, começar a observar o seu animal em casa, nós temos a desorientação, mesmo quando ela ocorre no ambiente doméstico, em que o animal já está acostumado. Nós temos a alteração da interação entre o paciente e outros cães e do paciente e o seu próprio proprietário. Nós temos a ausência de sono ou excesso. Normalmente o cão troca o dia pela noite, costuma chorar bastante e caminhar pela casa com o que nós chamamos de olhar perdido. Não atende a chamados, brinca menos, urina e defeca em qualquer lugar e, com a progressão, com o avanço da doença, o animal pode se tornar inapetente, ou seja, para de se alimentar. Já em relação ao tártaro, é grande o número de animais que chegam à clínica com problemas periodontais, que refletem por infecções na gengiva, nos dentes e nos ossos da mandíbula. A grande maioria dos animais chegam à clínica num estágio já muito avançado da doença, o que é curioso, porque a maioria dos seus proprietários não se dão conta disso, ou seja, tem um completo desconhecimento da doença e de suas consequências. O tártaro nada mais é do que o acúmulo de substâncias endurecidas na coroa dentária. Se esse tártaro não for removido,
Tá? Começa a formar uma gengivite que evolui para uma estomatite, pode causar abscessos dentários e, em último estágio, aí nós temos a completa perda do dente. Isso sem falar da halitose, que é a principal queixa do cliente na clínica. Ou seja, doutor, o meu animal está com um hálito terrível. O tártaro é repleto de bactérias que podem entrar através da gengiva na corrente sanguínea do animal e ir provocar infecções, por exemplo, em locais muito distantes da boca. Algumas dessas bactérias presentes no processo purulento têm afinidade com alguns tecidos específicos. Por exemplo, temos bactérias que vão se alojar no sistema nervoso central, produzindo uma meningite. Pode parar no pulmão, causando uma fibrose e uma bronquite. Podem cair no coração, se alojando e produzindo endocardites e destruição do miocárdio, que é a musculatura da parede do coração. Se alguma dessas bactérias se alojar em articulações, pode causar as artrites. E no caso dos rins, é a principal causa de insuficiência renal em cães e outros órgãos. Nós podemos ter o quê? Uma diminuição da qualidade de vida do animal e, evidentemente, uma diminuição da sua expectativa de vida. Algumas raças como Pinscher, Poodle, Maltês e York, entre outras, têm predisposição à formação de placas tartáricas. Então, quem tem animais dessa raça, é bom ficar de olho. A insuficiência renal crônica ocorre com facilidade, com frequência, em animais mais velhos. Em cães, por exemplo, a média de aparecimento de problemas é em torno aí de 6,5 a 7 anos. E nos felinos, em torno de 7 a 7,5. E o trágico é que a insuficiência renal ela só é percebida quando nós temos aproximadamente entre 70% a 75% de lesões renais, que são irreversíveis. É só aí que os sinais começam a aparecer para o proprietário em casa. Normalmente é impossível você detectar a causa inicial do problema. Por isso, o diagnóstico precoce é tão importante para o tratamento da doença. Embora não exista cura para esse problema, nós podemos lançar mão de medicamentos específicos, de alimentação mais apropriada, que pode dar ao animal um pouco mais de conforto e aumentar a sua vida útil. Em relação às cardiopatias, antes de começarmos a falar propriamente, é importante que se diga: um homem com aproximadamente 70 anos, o coração dele já bateu em torno de 2,5 bilhões de vezes e já bateu 77 milhões de vezes por ano, 3 milhões de vezes por mês ou 100 mil vezes por dia. Portanto, não é difícil entender que é um órgão que trabalha muito e, portanto, sofre acentuado desgaste. E existem diversos problemas ligados ao processo degenerativo do coração. Entre as doenças clínicas mais comuns, nós temos a doença degenerativa valvar crônica, que causa um desgaste nas válvulas esquerda e direita, respectivamente a mitral e a bicúspide, e acomete especialmente animais de porte pequeno e idosos. Nos cães de grande porte ou gigantes, a doença mais comum é a cardiomiopatia dilatada. Então é comum encontrar em dóbermans, em dogas alemães, labradores, enfim. O Doberman tem uma curiosidade. Os casos publicados de cardiomiopatia dilatada em Doberman são tão frequentes que superam todos os outros casos das outras raças reunidos. Temos também problemas ligados à transmissão do impulso nervoso, que são as paradas e as arritmias, que comprometem o funcionamento normal do coração. Temos problemas também gerados pelo câncer no coração e normalmente esses processos são inoperáveis. Enfim,
Essas são só algumas das doenças degenerativas que nós podemos diagnosticar do dia a dia da clínica. Entre os exames principais aí para fazer um correto diagnóstico de um problema cardiológico, nós temos aqueles que são realizados quando o animal chega à clínica sem muita queixa, como um hemograma, um sumário de urina, um exame de bioquímica de prova de função renal e hepática e, evidentemente, o eletrocardiograma. Quando o caso é mais grave e o cliente já chega se queixando de que o animal desmaiou, que o animal está ficando roxo, que o animal não aguenta mais subir uma escada, tá? Ou que ele tem uma tosse à noite que não para, aí você tem que lançar mão de exames complementares um pouquinho mais sofisticados e, portanto, um pouco mais caros. Nós temos aí o ecocardiograma, nós temos os raios-x de tórax e abdômen, nós temos as culturas hematológicas para ver se há alguma infecção, alguma endocardite, enfim. Então, é mais caro, é mais dispendioso tratar de um animal com a doença mais avançada do que nos estágios iniciais. Acabamos de chegar ao final de mais um programinha. Eu gostaria que vocês entrassem no nosso canal, assistissem os outros, botassem lá a sua curtida, se inscrevesse, né? E sugira, por favor, novos temas para que a gente possa abordar. O e-mail para a correspondência é este aqui, mauricio@kennelveterinaria.com. E o nosso telefone é o 3327-9082. Nós estamos aqui para melhor lhe servir sempre. O Kennel Veterinária é assim. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!